Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Se inscrever é de graça, deixar o like é de graça. E vamos que vamos, bora que bora, bora que cola, meus amigos. Mais uma vez, peço a vocês se inscreverem, que se inscrever é de graça, deixar o like também de graça e compartilhar também de graça, meus amigos. E vamos que vamos, bora que bora, bora que cola. Hoje eu quero falar sobre uma análise que está acontecendo no nosso meio. Isto é uma análise do que vem acontecendo e se cumprindo as profecias dos grandes profetas de Deus e do Senhor Jesus. Eu assisti no programa transmitido pelo canal de televisão na madrugada de sexta para sábado, onde se apresentam chamados titulares ecumenismo no Brasil, intitula professor outro senhor e os outros brandas, bispos, outros padres, outros psicólogos, outros teólogos com as palavras brandas, cheias de astúcias, entrevistas a si mesmo, uns aos outros, entre eles, usando seus meios filosóficos, cheios de malícias, e disfarçando de cristão, para induzir o povo a caminhar para as trevas, como eles estão cegos espirituais, assim caindo ambos no barranco do abismo. Mateus 15, versículo 13 ao 14. Lucas 6, versículo 39 em diante. Em Romanos, o apóstolo Paulo dá exemplos como referência aos judeus e à lei, assim chama os cristãos católicos, seja universal, ensina que não deve roubar, adulterar e defender necessitados, mas práticas tudo isto e ainda não abomina aos ídolos do lar, que é uma das maiores abominações diante de Deus. Vamos lá. Aqui eu quero falar sobre um grande tema que vem me incomodando aí uns dias, sobre esses falsos profetas, falsos mercenários, né? Que tem muitos mercenários por aí, mercenários da palavra. E também eu vejo muito assim, pessoas que não têm muita leitura, que estão cegos espiritualmente. Esses homens que são apresentam como uns grandes intelectuais, como filosofias e longínquas, lisonjias, dizendo os donos do saber, e vive nas trevas, enganando governos, povos com suas mentiras, chamando os pastores, homens realmente de Deus, de ignorantes. E não sabendo eles que Deus escolheu justamente esses ignorantes, os humildes, de desprezados, desde quando? Para confundir os poderosos, e os que não são, para confundir os que são, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Aqui eu comparo a vida de um grande fisiculturista, né, que realmente são homens fortes, homens, né, que carregam, que levantam pesos, levantam muito pesos e no final da sua carreira tudo aquilo murcha, tudo aquilo se esvazia, porque eu comparo eles como um pneu de carreta, todo a respeito aí aos grandes caminhoneiros de todo o Brasil. Um forte abraço, meus amigos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, meus caminhoneiros. Aquele abraço. Como diz o nosso Jair Messias Bolsonaro, um forte abraço a vocês, meus caminhoneiros. Se inscrevam aí, ó. Se vocês vão assistir, se inscrevam, deixe seu like. Eu bato continência a vocês, porque o Brasil sem vocês, o Brasil
para com tudo. Então aqui é só uma comparação, por favor, é só um exemplo que eu estou dando para que todos possam entender o que eu estou dizendo. Mas eu quero falar aqui sobre um grande profeta, sobre um grande que surgiu aí, né? Que apareceu. Lá em Lucas 3, versículo 3, diz: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, segundo o que está escrito das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama do deserto, preparai o caminho, endireitei as suas veredas. Todo vale enchará e se abaixará, todo monte outreiro, o que estortuosos, se endireitará, e os caminhos escabrosos se plantarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. E dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E aqui em diante, se você for ler o Novo Testamento, e o Antigo Testamento fala também de uns grandes profetas da Bíblia, de uns grandes sábios também, e acontecendo o quê? Muitos estão, assim, se perdendo, caindo na lábia desses falsos profetas, desses enganadores, só querem dinheiro, entende? E eles sabem que esses ignorantes estão com um olho nos sábios, neles, e um olho na Bíblia Sagrada, que ela fala sobre eles, que o Espírito Santo alerta sobre essas cascas. Então eu começo a medir sobre Daniel, versículo 1, versículo 7 em diante. E este reino é o sexto derivado ao quarto Daniel 2, versículo 32 em diante. Essa é a pedra, o Senhor Jesus, e a sua vinda, literalmente, para destruir esse império religioso. Apocalipse 13, versículo 11 em diante. Pois a sua igreja e o seu corpo, sendo ele a cabeça, Efésios 1, 22 em diante. E o sangue precioso, 1 Coríntios em diante, e compara as suas coisas de Deus, e não é revelada aos poderosos, mas aos humildes. Revelado à igreja do Senhor Jesus, espalha por toda a terra, em ministérios, para proclamar as grandezas de Deus. O profeta João Batista pregou sobre isso, sobre a grandeza, sobre a voz que clama. É a voz de Deus que está clamando sobre essa nação. Muitas pessoas estão revelando coisas, pessoas que são profetas nos dias de hoje, profetas da palavra, como a missionária Cristina Maranhão, revelou várias coisas da parte de Deus, revelou sobre as doenças, sobre esses terremotos que estão acontecendo, mas o povo está sendo o quê? Cego. Mas pouco a pouco estão sendo acordados, estão sendo e vendo que a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia nunca precisou ser atualizada. A Bíblia está se cumprindo passo a passo. Pessoas se esfriando, pessoas não querendo saber de mais de palavra, só quer saber de coach. Coach para mim, meu amigo, coach para mim leva você, sabe para onde? Para o inferno. Leva vocês para o inferno. Esses coaches levam você para o inferno. Eu quero ver esses coaches pregar sobre a palavra de Deus aqui, ó, sobre o profeta João Batista, que ele chega ao rei e fala: rei, essa mulher aí não pode ser sua mulher, você está em pecado. Para essa mulher ser sua esposa, ela tem que estar viúva ou solteira. Você também, rei, tem que estar viúvo ou solteiro, porque esse pecado eu não carrego. Se você não se arrepender, o sangue que será derramado não será o meu, mas será o seu. Eu quero ver se vocês têm coragem de falar, porque hoje eu estava percorrendo aqui na internet sobre um grande coach aí, falou sobre Josué. Eu quero ver se você honra suas calças, honra as calças que tu veste, rapaz, e fala sobre o profeta João Batista. Vamos lá, eu quero ver se você tem coragem
coragem. Eu quero ver se vocês têm essa coragem de falar sobre o profeta João Batista, raça de cobras venenosas. Porque coach para mim é meu pai e minha mãe, tá bom? Então coach para mim é meu pai e minha mãe, tá bom? Porque se eu for falar aqui o que eu tô querendo falar, meu amigo, eu levo processo, cara, de vocês. Eu levo processo. Tá bom? Eu quero ver se vocês têm coragem de pregar e falar sobre a vida desse profeta, o profeta João Batista, o profeta do arrependimento, o profeta que não tinha medo de nada, de falar sobre o pecado, de chegar na pessoa, e aí, qual é o seu pecado? Tá bom, agora eu te batizo, mas eu batizo com água, porque verá um homem aí que eu não tenho o direito de desatar suas sandálias, desamarrar suas sandálias, mas ele batizará com fogo e com as mãos, nas suas mãos terá a palha que separará a palha do trigo, porque tem muita palha misturada nos trigos, porque eu creio que Deus vai pegar essas palhas e jogar no quinto do anel do inferno, porque aqueles que são trigos verdadeiros se espalhar a sua semente, a boa semente. Eu peço a vocês se inscreverem e deixar o like. Um forte abraço. Fui!